Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Estamos chegando aqui. Essa live é das 18h30. Seja bem-vindo nessa live. Vamos lá? Vamos orar ao Senhor, dia de profetizar, de crer num milagre. Você que está passando por essa luta tão grande, esse desafio tão extraordinário aí, mas Deus é maior na sua luta. Deus é maior na sua luta. Deus te dará a vitória. Amém, gente? Vamos lá. Amanhã eu vou fazer uma live e eu quero falar sobre quando Deus tira alguma coisa da sua vida, Ele te dá outra maior, tá bom? Mas hoje nós vamos ver um outro assunto aqui. Daqui a pouquinho nós vamos estar profetizando o Salmos 112. Salmos 112. Vamos meditar num texto aqui, como acelerar etapas ou promessas de Deus sobre a nossa vida. Como acelerar etapas ou promessas de Deus na nossa vida. Hebreus capítulo 12, o versículo 1 diz assim, ó: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livramo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos ou fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quando a gente começa a caminhar, esse é um texto de Hebreus que a gente tem uma caminhada na vida cristã. A gente tem um percurso a fazer. E é muito natural, isso é na vida de uma criança, de um bebê. Primeiro na área física, depois em todas as áreas da sua vida. Quando você começa a andar e caminhar, o alvo é correr um dia, transformar aquele andar numa velocidade maior. Então eu quero falar para vocês, nós estamos nesses dias profetizando e orando, principalmente por sua vida financeira. E eu quero te aconselhar aqui, em relação às finanças, a sua vida de prosperidade na área financeira, porque prosperidade não é só finanças, prosperidade é um conjunto de bênçãos que Deus venceu por nós na cruz do Calvário e nos deu o privilégio de viver por sua graça e estabeleceu princípios para a gente viver isso. Então, se você quer acelerar o processo das bênçãos financeiras sobre a sua vida, existem dois conceitos de vida. O primeiro conceito é que toda pessoa, em relação a finanças, ela quer ganhar. Esse é um conceito. É muito difícil uma pessoa que não faça isso, não trabalhe 8 horas por dia em função de uma recompensa salarial. Em função de uma compensa salarial, de uma recompensa salarial. Então, imagine, esse é o desejo das pessoas ganharem o seu salário, ganhar a sua receita, ganhar o seu dinheiro. Esse é um conceito. Pessoas que trabalham só pelo ganho, elas terão isso a vida toda. Então, ganha aquele mês, paga aquelas contas e a rotina vem o mês que vem e outro mês, e elas vão passar durante toda a vida vivendo esse conceito de ganhar. E o conceito de ganhar, ele está muito baseado no princípio humano, do esforço humano, do trabalho humano. Então, esse é um conceito. O outro conceito é
o princípio de multiplicar. De multiplicar. A multiplicação não é um conceito de esforço humano, é um conceito de alguém multiplicar para você. A Bíblia fala do conceito de multiplicação como um milagre, como um milagre. Então toda pessoa que enriqueceu ou acelerou o processo de ganhar dinheiro, de ganhar riquezas na vida, ela mudou o conceito. Ela mudou o conceito de ganhar para o conceito de multiplicar. E o conceito de multiplicar é um conceito bíblico de milagres. Deus está muito envolvido nisso. Quando você olha, Jesus multiplicou aqueles pães, né? 2 peixinhos e 5 pães. Jesus fez mais ou menos 9 toneladas de alimento, porque alimentou provavelmente 15.000 pessoas e ainda sobrou muito alimento. Você vai ver por toda a Bíblia um conceito de Deus, é um conceito da multiplicação, não só do ganho. Por isso que Deus fala em Lucas 6:38. Dai e ser-vos-á dado uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Então, o conceito de Deus não é ficar na medida de ganhar o suficiente, ou seja, a boa medida. Aquilo que só paga as suas contas, aquilo que só supre a sua necessidade. Deus sempre está num conceito de multiplicação, de milagres, né? De milagres. O que eu tenho que fazer para mudar o conceito de ganhar para o conceito de multiplicar? Eu tenho que mudar a minha mente. Eu tenho que mudar a minha mente. Então, se eu não mudo a minha mente, por isso que Jesus diz, Jesus não, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve em Romanos 12, 2, ele diz assim: irmãos, não criem um modelo de pensar no mundo. O modelo do mundo, ele foi arrumado para você trabalhar e ganhar. O modelo de Deus é para multiplicar. É diferente, bem diferente. Então, quando você aprende o modelo de Deus, que é multiplicar, você entra numa espécie de milagre. Então, você tem que mudar o conceito. E Romanos 12, 2 diz: irmãos, não criem o modelo do mundo, a forma do mundo, mas renovem as vossas mentes para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, a perfeita vontade de Deus na nossa vida é que a gente multiplique tudo ao nosso redor. A gente multiplique o amor, a gente multiplique a educação, a gente multiplique a bondade, a generosidade, todas as coisas da nossa vida. A vontade de Deus é que elas sejam multiplicadas. Multiplicadas. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, ó, que Deus ele é poderoso para fazer muito mais do que você pensa, do que você pede, do que você imagina. Agora, é interessante como que eu posso mudar a minha mente? Eu preciso pensar igual a palavra de Deus pensa. Eu não posso mudar meu conceito baseado numa filosofia ou mesmo nas tendências do mundo. Eu tenho que pensar na minha mente em milagre como Deus pensa. Milagre não é um esforço humano. O milagre, ele tem que ter o desejo humano, mas ele tem que ir de encontro com o divino, com aquilo que parte de Deus. Então, eu tenho que mudar primeiro o meu conceito. Como que eu mudo o meu conceito? Eu mudo o meu conceito com a palavra de Deus. Porque senão, somente prosperar no estilo do mundo, multiplicar no estilo do mundo, as pessoas ficam gananciosas, elas ficam escravas do que possuem. E quando você pensa na palavra de Deus, que ela muda a sua mente, então você precisa... O que Paulo diz segundo aos Coríntios 8, 9?
Lá Jesus disse que ele, que era rico, se tornou pobre para que você fosse enriquecido. Então você tem que mudar a sua mentalidade de ganhar para multiplicar. Se Deus disse que você pode atingir isso, você tem que mudar a sua mentalidade. O milagre ele tem que passar pelo conceito, primeiro, de transformar a sua mente. Se não transformar a sua mente, é difícil você entrar no milagre que Deus tem. A palavra de Deus precisa formatar a sua mente. Porque senão você vai viver segundo o conceito dos outros, o conceito do seu dia a dia, o conceito só da empresa que você trabalha, o conceito das pessoas que formularam uma ideia em torno de você. E você precisa entender o que Deus diz na sua palavra. Para mim foi um pouco complexo no começo entender isso e compreender, mas quando eu compreendi esse entendimento, para mim foi libertador. Por quê? No meio que eu comecei o ministério, a maioria dos pregadores, eles falam de um milagre. Eles pregam sobre milagre. Eles ensinam sobre dar, sobre ofertar, mas eles não creem. A maioria não crê. Por quê? Porque eles não ofertam. A maioria dos pregadores, eles acham que só transmitir a verdade será abençoado. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que a nossa mudança de raciocínio, nossa formatação de mentalidade, ela só aconteceu no momento que nós praticamos a verdade que nós estamos falando. Então, como eu vivia, comecei o ministério num meio em que a gente fala de bênção para os outros, de Deus para os outros, mas a maioria das pessoas, elas não semeiam. Então era muito comum no meu meio a gente ver as pessoas vivendo sempre na necessidade de ganhar. Os pregadores falavam muito, a igreja precisa me dar, as pessoas precisam me dar, de ganhar, mas não numa mentalidade de milagre. A mentalidade de milagre não é mais aquela que espera ganhar, é aquela que espera ser doadora. É diferente, muito diferente. Quando você tem uma mentalidade de só ajuntar e ganhar, você vai ter uma mentalidade de receber. Agora, a Bíblia diz que mais bem-aventurado, ou seja, mais próspero, não é aquele que ganha, é aquele que dá. E a mentalidade de um multiplicador é a mentalidade daquele que semeia, aquele que dá. E em todos os sentidos, irmão, todos os sentidos. É aquele que é amoroso, ele quer amor, ele semeia amor, ele quer respeito, ele semeia respeito, ele quer honra, ele semeia honra. Então, ele trabalha com a ideia de dar. Essa é a diferença. O que só quer ganhar, ele trabalha com a ideia de receber. O que quer multiplicar, trabalha com a ideia de sempre dar. Por isso que você pode ver que um grande empresário, ele não tem ideia de ter um bom emprego. Ele tem uma ideia de produzir muitos bons empregos, de dar muitos bons empregos. Então, é interessante que a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos formatar nossa mente e tirar o que é a ideia humana dos outros, o que é a ideia do mundo, e formatar a nossa mentalidade com a palavra de Deus. Isso dará velocidade para você abençoar a sua mente. Segundo princípio que muda muito, te ajuda muito, é quando você aprende
romper, a romper crenças limitantes. Ou seja, aquelas crenças que te limitam, que te emparedam. Elas formam fortalezas que precisam ser derrubadas. Quando você assiste aqueles filmes antigos, Império Romano, filmes bíblicos mesmo, né? Impérios otomanos, o Império Persa, os filmes que retratam esses séculos aí antigos. E mesmo a geografia bíblica e a história bíblica. Quando a Bíblia fala de cidades fortalecidas, eram cidades que eram muradas, com muros extensos e largos que protegiam aquela cidade dos ataques. Quando a Bíblia fala que, e Paulo principalmente fala no Novo Testamento, que nós precisamos deixar a palavra de Deus conquistar, derrubar os muros de mentalidades e crenças que nos limitam. A gente precisa usar o princípio da palavra de Deus para derrubar essas mentalidades. São pensamentos que eles bloqueiam toda a ação da palavra de Deus. Qualquer coisa que a palavra de Deus vier para você, em termos de um dia você ser abençoado e multiplicar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, essa mentalidade está lá. E ela foi recebida durante a sua vida. Alguns receberam dentro da sua casa, dentro dos seus ensinos paternos, maternos, dos ensinos familiares. Outros receberam mentalidade religiosa. E essa é uma das piores mentalidades que existe. Pessoas serem religiosas. A religião é uma coisa que mais nos afasta das promessas de Deus. Porque ela vem com cara de bondade. Ela vem com cara de sentimentalismo. Mas ela é um bloqueio. E a gente precisa quebrar as mentalidades limitantes. Muitos de vocês talvez receberam dentro de casa que vocês nasceram para juntar ou para ganhar. O máximo que você vai ganhar na vida é um salário, 2 salários, 5 salários. Você não foi treinado para multiplicar. Por isso, algumas pessoas, às vezes, elas vão ficar a vida inteira, elas não vão ter força para começar um negócio novo, para começar um negócio. Então, muitos, às vezes, nem entendem que tem bloqueios contra a riqueza. Muita gente, a gente vai falar sobre esse assunto, falar, mas Deus, o importante primeiro para Deus não é dinheiro. Nunca foi, nunca será. Mas Deus também não tem nenhuma palavra contra a riqueza. Ele tem uma palavra contra o amor às riquezas, tem contra a avareza. Mas a gente precisa ser liberto. Quantas pessoas, às vezes, receberam em casa que dinheiro é sujo, não pega dinheiro com a mão, dinheiro é uma coisa que é sujo. A pessoa que é multiplicador, por exemplo, você vai na casa de uma pessoa que é um multiplicador, ele nunca vai falar isso para os filhos. Ele sempre vai ensinar para os filhos que dinheiro é uma bênção, que dinheiro é um protetor. Então, em vez de criar bloqueios e mentalidades limitantes, eles criam uma mente expansiva, uma mente de multiplicador. E deixa eu profetizar aqui sobre a sua vida. 2023 não pode ser um ano perdido. Não pode ser um ano de você estar bloqueado por notícias, por crenças limitantes. 2023 tem que ser um ano de milagres na sua vida. Amanhã eu vou contar um testemunho aqui. Eu li hoje alguns testemunhos aqui. Eu achei muito bonito.
de uma pessoa que está recontando um testemunho de como a vida dela mudou, simplesmente por praticar a palavra de Deus. Como ela teve a vida agora, tipo assim, as contas do cartão de crédito, os gastos estão menores. Por quê? Porque aquela pessoa perdeu o interesse de gastar porque está lá simplesmente para dividir. Não gasta mais por gastar, não gasta mais porque tem uma compulsão. Foi curada dessa doença. As suas contas são pagas antecipadamente, as suas contas fixas. Não fica mais atrasando. Então, ela está contando como é que é uma maravilha quando a gente aplica a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela te dá uma velocidade. Essa pessoa mesmo, desse testemunho, ela conta que as contas dela sempre eram pagas atrasadas, com juros, mas agora tudo mudou. Porque ela começou a praticar. Então, a prática, ela dá uma velocidade nas bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre o que a palavra de Deus fala. Então, ela é um romper exatamente dessas crenças limitantes. E aí você precisa entender e declarar os ambientes proféticos na sua vida. José, por exemplo, ele foi muito abençoado numa época em que uma terça parte do mundo estava morrendo de fome. Você já imaginou você ligar o Jornal Nacional? Ou o seu jornal aí, a mídia local, e está passando uma notícia que um terço da população da Terra está morrendo de fome? Então, na época do Egito, foi assim: um terço das pessoas estavam morrendo de fome. E José foi um próspero. A Bíblia não narra essa tragédia, a Bíblia narra uma história vencedora. Então, deixa eu dizer uma coisa: por mais que tenha notícia ruim no mundo, Deus quer narrar uma história de um multiplicador na sua vida, de uma pessoa abençoada. Você olha Davi. Davi, ele era um homem que era um criador de ovelhas, um cuidador, não um criador. Um cuidador de ovelhas. E ele se tornou o homem mais rico do mundo de então. Então, note que Davi ele tinha uma consciência, final da carta de Crônicas, Davi diz uma coisa interessante. Depois de dar uma oferta de mais de 100 toneladas de ouro, ele vai dizer: Deus, quem somos nós para te dar alguma coisa? Senão, tudo o que temos é do Senhor. Ou seja, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aí é uma chave que eu vou falar. Deus é um Deus de experiências. Deus é um Deus que se envolve com a sua história, mas Deus não tem limite. A religião põe um limite em Deus, a nossa mente coloca um limite em Deus, mas Deus não tem limite para te abençoar. Deus, nós não podemos definir Deus por uma ideia. Deus não pode ser definido por uma religião, Deus não pode ser definido nem por um culto. Porque se Deus tivesse uma definição, alguém definisse totalmente Deus, ele seria finito. Ele não seria Deus. Ele teria limites. Então, é interessante que a gente precisa compreender e entender esses ambientes proféticos sobre a nossa vida. Se você olhar o mundo, ele está botando limite todos os dias na sua vida, dizendo que você nem vai ganhar o suficiente para a sua vida. E você precisa também, para ser um multiplicador, você precisa usar os princípios da palavra de Deus. Eu tenho sido repetitivo aqui, mas são chaves. Por exemplo, você ser generoso, você não tomar emprestado, você aprender a poupar, você aprender a investir. São princípios que têm que estar estabelecidos na sua vida. Porque eles são princípios que Deus estabeleceu. Você note
que o investimento, ele é um investimento sempre multiplicativo. A generosidade, ela é multiplicativa. Porque quem pensa em ganhar, ele pensa só em receber. Quem pensa em multiplicar, pensa em generosidade. Tudo que você receber de bênção, se você é um multiplicador, você sempre vai pensar no outro. Transformar o mundo melhor ao seu redor. Por isso que, às vezes a pessoa fala assim, mas eu desejo um bom emprego. Ele vai ser um ganhador se ele arrumar um bom emprego. Se aquela pessoa pensar assim, eu não quero um bom emprego, eu quero ser um empresário e produzir empregos. Esse é um multiplicador. Então, são mentalidades. Aleluia. Meu Deus, quando a gente entende esses princípios, tudo na vida da gente muda, dá uma aceleração. Agora, com todas as bênçãos que Deus prover na sua história, aí voltando para o texto, né? A gente aplicando o texto que nós lemos de Hebreus, nós sempre temos que olhar a nossa história, que ela começa em Cristo e termina em Cristo. Por isso que nós não começamos a igreja de Jesus. A igreja não começou com a gente e nem vai terminar com a gente. A gente teve o privilégio de passar nessa terra e Deus nos dá uma graça, ou por sua graça, o privilégio de a gente poder se envolver no propósito, no reino. Então, o texto aqui de Hebreus está dizendo que nós temos uma corrida, não é um andar. Nós temos uma corrida, sempre olhando para Cristo Jesus. Porque você precisa entender que a prosperidade que Deus trouxer sobre a sua vida, as mudanças que Deus formatar na sua mente, sempre é para a glória dele, nunca é para a sua. Nunca é eu, mas é o Senhor em mim. É o Senhor em mim. Então, isso é muito importante, a gente sempre corrigir a nossa rota. Muita gente que às vezes ganha dinheiro, é próspero nessa área, ele se afasta de Deus, porque ele não botou a rota dele em Cristo Jesus. Aqui na terra, nós só somos mordomos daquilo que Deus nos deu. Só somos mordomos. Você é só um mordomo. Aleluias! Se você recebe essa palavra aí, meu Deus, olha, nós já fomos longe demais, hein, gente? Hoje nós demoramos bastante aqui. Se você recebe essa palavra aqui, coloca aí, seja profético de Deus. Diga assim, eu vou ser um multiplicador, ou eu sou um multiplicador em nome de Jesus. Muito bem, gente, povo querido, povo amado, nós já vamos profetizar o Salmo 112. Você vai ver quantas coisas de bênção tem nesses salmos. É o Salmo da prosperidade, Salmo 112. Antes de eu profetizar os salmos aqui, deixa eu falar algo aqui. Essa semana eu recebi, esses dias agora, muita necessidade do campo missionário. E onde tem muita necessidade nos missionários. Tanto em missões como no Nordeste, aí no interior do Nordeste, no sertão, como também de pessoas em ministérios que trabalham com gente de situação de rua, que dão comida, que dão assistência, roupa, enfim. Tanto quanto pessoas estão no exterior, em países pobres. E a gente precisa entender uma coisa. Se você tem mentalidade de um multiplicador, então você sempre tem que pensar que o evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado a toda criatura. A gente não pode fechar o evangelho dentro de um templo. O templo é bom porque a gente pode ir lá, receber instrução, ter comunhão, ser abrigado do sol, da chuva. Mas tem muitas pessoas que estão na rua, nas drogas,
E às vezes uma dessas pessoas atingidas com o evangelho, elas salvam uma tragédia. Então hoje eu queria que você fizesse uma oferta. Aliás, essa semana nós estamos fazendo a nossa oferta aqui para missões, tá? Então, deixa Deus falar no teu coração. Você pode fazer a oferta de duas formas. Você pode fazer aí no aqui no chat do YouTube, ainda tem esse cifrãozinho, né? Se você já tem cartão cadastrado, você pode fazer a sua oferta por aí, ou pode fazer pelo Pix que aparece aí, tá? Ou pode fazer pelo Pix que aparece aí, tá? Tem Pix, quem mora nos Estados Unidos, quem é de outro país, na Europa, por exemplo, você pode fazer pelo PayPal também, né? Ou se você mora na América do Norte, muita gente assiste a gente, mora lá, faz aí pelo Zelle, né? Zelle é um tipo de Pix, e no Brasil pelo Pix. E as ofertas dessa semana nós vamos mandar para o campo missionário, tá bom? Vamos dividir uma parte aqui para o Brasil, para esses ministérios que estão tão necessitados, e uma parte também vai para fora do Brasil, para os missionários que estão na África, nas Filipinas, tá bom? Então, faça a sua oferta aí. Muito bem, gente. Vamos profetizar? Vamos profetizar os Salmos 22. Lembra sempre, aquele que quer ganhar, ele sempre pensa em só ter para ele. O que é multiplicador sempre pensa em ter para os outros. Vamos lá, profetizar os Salmos 112. Olha, lindo esses Salmos. Eu quero profetizar essa oração da palavra de Deus sobre a sua vida. Quero profetizar essa oração da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, ó, aleluia. Como é feliz a pessoa que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada, de pessoas íntegras, de grande riqueza, aleluia, há em sua casa. E a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro e para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é a pessoa que empresta com generosidade e que, com honestidade, conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerás más notícias. Olha aí, sobre a sua casa isso aqui. Não temerás más notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu profetizo essa palavra de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo essa palavra de Deus sobre o seu coração. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Amém? Vamos orar. Vamos orar agora. Vamos orar agora. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir a live aqui agora. Salmo 112. Vamos lá. Já diminui o volume aqui. Muito bem, gente. Já pode colocar seu pedido de oração. Pode colocar seu pedido de oração. E nós vamos orar aqui. Agradecer a Deus. Deixa eu ver aqui. Oração pela libertação, o Carlos. Oração pela libertação mental e espiritual de Samuel Rafael Alves. Pela libertação dos pais dele. André Cláudio, peço oração também para que eles sejam obedientes à voz de Deus. Muito bem, gente. Vamos aí já tem bastante
Pedido de oração, né? Muitas necessidades, gente, muita necessidade. Vamos orar então? Vamos já declarar, hein? Deus vai trazer um tempo de restituição, Deus vai trazer um tempo de cura, Deus vai trazer, mas você precisa estar debaixo da mentalidade da palavra, dos milagres da palavra de Deus. Amém? Vamos orar então? Concorde junto comigo e eu quero orar, abençoar a sua vida. Pai querido, eu quero profetizar aqui nesse momento e orar por cada pessoa que está conosco nessa live, por cada família que está conosco aqui. No nome bendito de Jesus. No nome bendito de Jesus. Eu quero declarar aqui sobre cada espírito imundo que tem sido enviado, lançado sobre a família dos teus filhos, sobre esse casal que discute, que briga, esse espírito de confusão, esse espírito de separação, esse espírito de engano. Meu Deus, eu também oro para aqueles que estão atados por espíritos de pecados, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, que esse espírito de encantamento por drogas, por vícios, em nome do Senhor seja quebrado. Eu quero declarar a prosperidade do céu sobre cada lar, a prosperidade da paz, da harmonia, da bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro agora por cada pessoa que está atravessando uma luta pessoal, que está atravessando um tempo de opressão, de depressão, de angústia, de sofrimento, no nome bendito de Jesus. No nome bendito de Jesus. Eu quero declarar agora a palavra de Deus. Eu quero declarar a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quebro agora esse espírito de angústia, de sofrimento, de depressão, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero orar por cada pessoa que está doente, enfermo agora. Eu oro por aqueles que têm necessidade de um milagre, que estão com dores no corpo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero quebrar agora, em nome do Senhor Jesus, todo espírito de enfermidade, de dor. Eu oro contra esse espírito de câncer. Meu Deus, eu oro para que essa pessoa que tem nódulos, caroços no corpo, em nome do Senhor Jesus, seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que está com cólica nos rins, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que essa dor, em nome do Senhor Jesus, que essas pedras nos rins saiam agora, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu declaro aqueles que estão com dor de cabeça, em nome do Senhor Jesus, essa enxaqueca seja desfeita agora. Eu declaro agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quebro agora esse espírito de enfermidade, essa dor no estômago, na coluna, nas pernas, nos braços, em nome do Senhor Jesus. Eu falo que essa artrite, essa artrose, em nome do Senhor Jesus, desapareça, saia agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu falo um milagre do Senhor sobre a sua vida. Meu Deus, eu oro agora, pedindo um milagre para aqueles que precisam de um livramento na área financeira. Meu Deus, aqueles estão atados em dívidas, estão presos nessa escravidão, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Derrama sobre eles, abençoa agora. Traz um livramento, meu Deus. Meu Deus, aqueles que vão começar novos negócios.
Esse ano será o ano da multiplicação, meu Deus, na vida do teu filho, da tua filha. Eu declaro agora, meu Deus, um destravamento. As portas se abram para esse negócio, para essa empresa. Em nome de Jesus, eu declaro agora e profetizo um milagre de Deus na vida financeira. Um destravamento, aqueles que precisam vender uma propriedade para pagar contas, meu Deus. Aqueles que precisam alugar um imóvel, tanto tempo está aí parado, fechado. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora. Meu Deus, eu abençoo agora. E eu declaro um milagre sobre a vida do teu filho, da tua filha. E você vai dizer junto comigo: Senhor Jesus, eu recebo o meu milagre, eu creio nele e eu vou andar nele em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Meu Deus, que unção de milagre está aqui. Queridos, esse é o ano do milagre na sua vida. Esse é o ano do milagre na sua vida. Deus vai trazer um milagre. Deus vai trazer um milagre financeiro. Deixa Deus expandir sua mente. Deixa Deus expandir sua mente. Amém? Gente, não esqueça de compartilhar essa live. Não esqueça de compartilhar ao menos aí com 7 pessoas, tá? Compartilha aí com 7 pessoas. Abençoe a vida de alguém. Dá um joinha na live, é importante aí, tá bom? E amanhã nós estamos aqui, meio-dia, né? E às 18h30, ao meio-dia, nós oramos Salmos 23, e às 18h30, nós estamos aqui profetizando Salmos 112 sobre a sua vida, sobre o seu coração. Amém? Gente querida, povo abençoado, que você tenha uma noite muito abençoada, que tenha uma noite muito, mas muito abençoada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Não esqueça de compartilhar essa palavra, essa live com alguém. Abençoe a vida de alguém, tá bom? Um grande beijo no coração, povo lindo, povo abençoado de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.